tema que nós vamos estar estudando hoje é o do controle da constitucionalidade. Trata-se de uma matéria já amplamente versada na doutrina e a respeito da qual a jurisprudência é relativamente consolidada. De sorte que o papel do expositor consiste basicamente em percorrer o tema de forma sistematizada e expô-lo de modo tão didático quanto possível. E é isso que nós estaremos pretendendo fazer, seguindo esse roteiro que os senhores podem ver na tela. Começar por um célebre caso chamado Marbury versus Madison, decidido pela Suprema Corte norte-americana em 1803. Esta foi a primeira decisão em que se assentou a possibilidade de o Poder Judiciário rever, do Poder Judiciário exercer um controle sobre os atos do Poder Legislativo e sobre os atos do Poder Executivo. Todos os cursos de Direito Constitucional mencionam esse caso. Vejam, senhores, que ele é tido como um marco, a vitória da Constituição, a vitória de um texto permanente sobre as circunstâncias transitórias do Poder Legislativo, a vitória do sublime sobre o trivial. Um pouco de desmistificação nessa matéria nos faria bem. Vejam, senhores, que no início de 1801, John Adams, presidente federalista dos Estados Unidos, havia sido derrotado nas eleições por Thomas Jefferson. Também para o Congresso, os federalistas haviam sido derrotados, de modo que os republicanos de Thomas Jefferson haviam conquistado tanto o executivo quanto o legislativo. Os federalistas, no melhor estilo latino-americano, ficaram com o poder que lhes restava, o poder judiciário, cujos cargos, sabem os senhores, nos Estados Unidos, são providos por nomeação do presidente. E o que fizeram eles? Criaram, por intermédio de leis ainda no Congresso que saía, uma série de cargos de juízes federais e de juízes de paz a serem providos pelos federalistas. Só que eram tantos cargos, tanta gente para ser nomeada, que na última hora de final de governo não foi possível promover-se a investidura de todos eles. Sabem os senhores que naquela época não havia diário oficial e, portanto, a formalização desses atos se operava pela entrega do ato de investidura em si, pela entrega da commission, uma espécie de termo de nomeação. Só que John Marshall, que era o secretário de Estado do presidente que saía, do John Adams, não teve tempo de entregar todos os atos de investidura. Dentre esses que não conseguiu receber o seu ato de investidura, figurava um cidadão de nome Marbury. Pois bem, Thomas Jefferson toma posse e determina que nenhum dos atos que ainda não haviam sido entregues fossem efetivamente colocados à disposição dos seus titulares, de forma tal que quem não tinha levado ainda, não levava mais. E ainda uma outra singularidade. John Marshall, que era o secretário de Estado de John Adams, o presidente que saía, fora nomeado na 1ª hora como presidente da Suprema Corte. Pois bem, Thomas Jefferson toma posse, determina que não seja feita a investidura de todos esses juízes e uma série de litígios começam a ser deduzidos perante o Poder Judiciário. Para impedir um pronunciamento da Suprema Corte na matéria, o Congresso, já agora controlado por Thomas Jefferson, passa uma lei suspendendo a reunião da Suprema Corte durante o ano de 1802. Pois bem, é nesse contexto que, em 1803, Marbury e outros tantos que não haviam conseguido ser investidos nos seus cargos, no caso específico no cargo de juiz de paz, ele e os demais ingressam com uma ação
chamada Writ of Mandamus, alguma coisa vagamente assemelhada com o nosso mandado de segurança, ação esta ajuizada perante a Suprema Corte. Thomas Jefferson mandou avisar que se a Suprema Corte determinasse que tais juízes fossem investidos nos seus cargos, ele não cumpriria a decisão. Mais que isso, avisou também que se a Suprema Corte decidisse em desafio à posição dele, ele cuidaria de promover o impeachment, ou seja, a destituição de todos os ministros que votassem contrariamente ao governo. Foi neste quadro, nesse contexto extremamente turbulento, que Marbury versus Madison foi julgado. Julgado por quem? Pelo John Marshall, o mesmo que, como secretário de Estado de John Adams, tinha a competência para entregar os atos de investidura e não tinha tido tempo. E o que o John Marshall fez? Pressionado pelo presidente sob a ameaça de impeachment, ele decidiu: 1. Que Marbury e os demais tinham direito à investidura nos cargos. 2. Que o Poder Judiciário pode rever e controlar os atos do Poder Legislativo e os atos do Poder Executivo. Mas, terceiro, último e mais importante ponto, disse o John Marshall: infelizmente, nesse caso, nós não podemos atender ao pedido de Marbury e dos demais, porque a lei que dá competência à Suprema Corte para decidir esta matéria é uma lei inconstitucional. E, consequentemente, embora nós achemos que eles estão cheios de razão, infelizmente não podemos acolher o pedido. Com isso, John Marshall evitou o confronto, mas fixou o precedente de que o Poder Judiciário pode rever os atos do Poder Executivo, o Poder Judiciário pode rever os atos do Poder Legislativo. Com base nesse precedente que assentou, John Marshall, que foi ministro da Suprema Corte por 34 anos, transformou-se na mais importante e poderosa figura do direito constitucional americano. Mas, na verdade, a célebre decisão Marbury versus Madison foi nada mais do que um momento de senso de oportunidade política. Até porque, e a história revela isso, a lei que Marshall deixou de aplicar para evitar o confronto com o presidente de inconstitucional não tinha coisa alguma. Bem, os senhores, portanto, que o caso, embora célebre, assenta um exemplo um pouco menos dignificante do que a história alardeia. Feitas essas observações iniciais, nós passamos ao nosso segundo tópico, que assenta o primeiro dos grandes conceitos indispensáveis à compreensão dessa matéria, que é a ideia de supremacia da Constituição. A Constituição se compõe de um sistema de normas que, como bem sabem os senhores, situa-se no vértice do ordenamento jurídico, para usar a figura clássica da pirâmide de Kelsen. De sorte que a Constituição é o fundamento de validade de todos os demais atos normativos existentes no âmbito do Estado. Disso resulta que toda e qualquer norma jurídica que seja editada em desconformidade com o que prevê a Constituição do Estado, que prevê a Constituição, será tida como inválida e não poderá subsistir validamente. Portanto, a ideia de supremacia da Constituição significa que, no âmbito de uma determinada ordem jurídica, nenhum ato normativo pode subsistir validamente se for incompatível com o texto da Constituição Federal. A ideia de supremacia decorre naturalmente da de rigidez constitucional, ou seja, daqueles textos normativos constitucionais para cuja modificação se exige um procedimento específico diferente daquele de elaboração das normas ordinárias.
Assentada essa ideia básica, nós passamos ao tópico 3 do nosso programa, que é uma ideia inicial acerca da inconstitucionalidade das leis. A Constituição, os senhores devem ter sempre em mente, é um conjunto de normas jurídicas. A Constituição contém comandos imperativos, contém ordens a serem obrigatoriamente observadas pelas pessoas. Atentem que viola-se a imperatividade de uma norma, quer quando se faz aquilo que a norma proíbe, quer quando se deixa de fazer alguma coisa que a norma determina. Portanto, uma norma constitucional poderá ser violada por ação, quando alguém faça alguma coisa que a Constituição proíba, quer pode ser violada também por omissão, que é quando alguém deixa de fazer aquilo que a Constituição determina. Para a primeira hipótese, para o caso de inconstitucionalidade por ação, os ordenamentos jurídicos prevêem e provêem, de longa data, inúmeros remédios que atendem satisfatoriamente à finalidade de extirpar do ordenamento jurídico, de paralisar os efeitos das normas e dos comportamentos que sejam incompatíveis com a Constituição. Já, no entanto, a inconstitucionalidade por omissão, ou seja, aquela que se traduz em um não fazer, esta é um fenômeno de percepção mais recente e de remédio um tanto mais difícil. Eu diria que talvez só nos últimos anos, por força da jurisprudência que se criou na Alemanha, um pouco na Itália e já agora positivada na Constituição Portuguesa, é que se tem algum tipo de tratamento jurídico dado à inconstitucionalidade por omissão, que, no entanto, verdade seja dita, ainda é extremamente insatisfatório e deficiente, e, aliás, a Constituição brasileira, ao tratar dessa matéria, não foge a essas qualificações. Nós estaremos cuidando, primeiramente, da questão da inconstitucionalidade por ação, ou seja, daquela que resulta de atos comissivos editados pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo que tenham caráter normativo. Nós passamos, assim, ao tópico 4º do nosso roteiro, que é o da espécies de inconstitucionalidades. Vejam, senhores, que sem que exista grande finalidade prática, faz-se uma distinção tradicional entre o que seja uma inconstitucionalidade formal da chamada inconstitucionalidade material. E diz-se que é formal aquela inconstitucionalidade que resulta da inobservância para a edição da lei do procedimento que a Constituição estabelece para o seu processo legislativo. De sorte que, por exemplo, dispõe o artigo 61, parágrafo 1º do texto constitucional, que são de iniciativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre a criação de cargos. Ora bem, diz a Constituição, pelo artigo 61, parágrafo 1º, que a criação de cargos públicos só pode se dar mediante iniciativa do Presidente da República. Disso resultará que um projeto de lei que haja sido, por exemplo, em âmbito estadual, apresentado por um deputado, criando 10 cargos, vamos dizer, de defensores públicos, mesmo que esta lei seja votada e aprovada pela Assembleia Legislativa, esta será uma lei formalmente inconstitucional por
inobservância do procedimento legislativo que pressupunha, nos termos da Constituição, a prévia iniciativa do chefe do Executivo. Sabem os senhores que o procedimento legislativo, a votação de qualquer lei, deflagra-se pela apresentação de um projeto de lei. É a chamada fase de iniciativa. Quando a Constituição reserva a iniciativa, como no exemplo que eu dei, ao chefe do Executivo, se esta iniciativa for inobservada, a lei será dita formalmente inconstitucional, por isso que descumpriu norma procedimental prevista na Constituição. Ao revés, quando uma norma infraconstitucional, uma norma ordinária, contraria, confronta-se, contravém o conteúdo de algum dispositivo constitucional, diz-se que esta norma é materialmente inconstitucional. Assim, se aprovar uma lei ou o regulamento de um determinado concurso, dizendo que o acesso àquelas vagas é vedado às mulheres, por exemplo, isso contravém um dispositivo constitucional que consagra a isonomia entre homens e mulheres, e esta norma será fulminada por ser materialmente inconstitucional. Como seria uma norma que discriminasse pessoas de cor, ou como seria um tributo que fosse instituído e cobrado sem observância, por exemplo, do princípio da legalidade. Portanto, existem, ou pelo menos a doutrina assim identifica, inconstitucionalidades formais e inconstitucionalidades materiais. Para sanar a umas e a outras é que o ordenamento constitucional prevê o mecanismo do controle da constitucionalidade das leis. Entramos assim no tópico 5º do nosso roteiro, que é o do controle da constitucionalidade. O controle da constitucionalidade consiste basicamente na verificação da compatibilidade de uma norma infraconstitucional com o texto da Constituição. Eu disse aos senhores que, devido à supremacia constitucional, uma norma só pode subsistir validamente, só pode subsistir legitimamente na conformidade da ordem vigente se for compatível com a Constituição. Se for com ela incompatível, a ordem jurídica tem que prever mecanismos para paralisar os efeitos dessa norma incompatível com a Constituição. Porque, evidentemente, se vigorar num determinado espaço de tempo uma norma que seja contrastante com o texto constitucional, o resultado prático disso é que, em relação àquela matéria, a Constituição não estaria prevalecendo, e isto é uma situação inaceitável à luz dos princípios constitucionais. Existem dois grandes sistemas de controle da constitucionalidade das leis. Em primeiro lugar, existe um chamado sistema de controle político, no qual o controle da constitucionalidade é atribuído a um órgão de natureza política, normalmente um órgão ligado ao poder legislativo, ao parlamento e ao Congresso. O exemplo típico disso é a forma de controle que se opera na França, realizada por intermédio do Conselho Constitucional, que é um órgão ligado ao parlamento. Em outras partes, e essa é a fórmula mais encontrável hoje em dia, o controle da constitucionalidade é um controle jurisdicional ou um controle judicial, ou seja, um controle cometido aos órgãos do poder judiciário e que, consequentemente, atuam esses órgãos e atua este controle pelos critérios objetivos e motivados que caracterizam a atuação do poder judiciário. A marca da atuação dos órgãos jurisdicionais, na verdade, uma importante garantia do jurisdicionado é que ele deve operar sempre por critérios objetivos, de acordo com a realidade retratada nos autos, e o juiz ou órgão jurisdicional tem que decidir sempre
motivadamente. E isso no Brasil foi erigido a um princípio constitucional, a uma regra constitucional que se encontra no artigo 93 do texto de 1988, onde no inciso 9 se lê que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Na verdade, a única exceção que existe a esta regra de decisões precedidas de motivação pelo órgão jurisdicional são aquelas proferidas pelo Tribunal do Júri, que, sabem os senhores, foi mantido pela Constituição com competência em determinadas matérias e que, excepcionalmente, as decisões são proferidas de acordo com a convicção íntima e não pela motivação, pela fundamentação dos critérios que conduziram a uma determinada decisão. Pois bem, como no Brasil se adota o sistema de controle judicial ou jurisdicional, é particularmente importante para nós estudarmos agora, e esse é o nosso tópico 6, os sistemas de controle judicial. E dentro do sistema de controle judicial existem duas classificações extremamente importantes que nós precisamos percorrer. A primeira delas é a que distingue o controle quanto a um aspecto orgânico ou subjetivo, identificando um controle difuso e um controle concentrado. Diz-se que o controle é difuso quando ele pode ser exercitado por todos os órgãos jurisdicionais no âmbito de um Estado. Portanto, os juízes de primeiro grau, os juízes de segundo grau, os juízes dos tribunais superiores, todos têm competência para pronunciar a inconstitucionalidade de uma determinada norma. Esse é o modelo que nos vem da experiência americana. O modelo do controle difuso é o que nos vem do direito americano, fundado na sua Constituição de 1787 e cuja primeira expressão prática, concreta, jurisprudencial foi o caso Marbury versus Madison, que nós tivemos oportunidade de falar há pouco tempo atrás. O outro grande sistema, a outra grande classificação é a que identifica um sistema de controle judicial concentrado, hipótese em que o controle da constitucionalidade é cometido, é atribuído a um único órgão, ou por vezes a poucos órgãos dentro da estrutura de competência jurisdicional do Estado. Esse é o sistema adotado principalmente na Europa continental, é o sistema austríaco, alemão, italiano, em que existe uma corte constitucional que concentra os poderes para pronunciar a inconstitucionalidade de uma norma. E existe ainda um segundo critério que nós vamos chamar de formal, que é aquele que distingue o controle em controle por via incidental e o controle por via principal. O controle por via incidental, também chamado controle por exceção, por defesa ou incidenter tantum, é aquele que o órgão jurisdicional exerce ao apreciar casos concretos que são submetidos à sua consideração. Diferentemente do que se passa no controle por via principal, em que a tutela da constitucionalidade é feita em tese, independentemente da existência de um litígio. O que se aprecia é apenas a compatibilidade ou não, em abstrato, entre a norma infraconstitucional e o texto da Constituição. Essas duas classificações são extremamente importantes e nós vamos estudá-las detalhadamente mais adiante. A doutrina refere ainda a uma outra classificação menos importante, mas convém que os senhores tenham registro dela, que divide o controle da constitucionalidade em controle prévio e em controle posterior ou a posteriori. O controle a posterior ou a posteriori seria
precisamente o que se operaria pelos sistemas que nós acabamos de ver. Ao passo que o controle prévio ou preventivo seria aquele exercitável pelas comissões de Constituição e Justiça dos órgãos legislativos, porque sempre que um projeto de lei é apresentado, normalmente ele passa e sujeita-se a parecer da Comissão de Constituição e Justiça dentro do âmbito do próprio órgão legislativo, que poderá dar parecer desfavorável por ser inconstitucional, e também existe um controle prévio ou preventivo da constitucionalidade das normas por intermédio do Poder Executivo, que poderá vetá-las, poderá vetar toda e qualquer norma que lhe seja submetida para sanção ou veto pelo fundamento da inconstitucionalidade. É bem verdade, no entanto, que em uma e outra hipótese, lei ainda não se tem. Nós estaremos falando de um momento pré-legislativo, de um momento ainda em que se estará tendo por objeto da discussão um projeto de lei e não propriamente um texto normativo já posto em vigor. Nós chegamos assim ao tópico 7 da nossa exposição, que é o que cuida do sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Eu disse aos senhores anteriormente que no Brasil se adota o critério de controle jurisdicional. Não é um órgão político, mas sim são os órgãos da estrutura do Poder Judiciário que exercem, dentro do direito constitucional brasileiro, o controle da constitucionalidade das leis. Vigora no Brasil um sistema de controle eclético que combina as diferentes formas de controle adotadas nos diferentes países. Aliás, a forma de controle da constitucionalidade das leis no Brasil é extremamente original e ela, na verdade, é uma síntese razoavelmente bem elaborada e bem desenvolvida dos mecanismos de controle que existem nos Estados Unidos e na Europa continental. Vejam, senhores, que no Brasil, desde o advento da República, nós temos o controle por via difusa, o controle difuso exercitado por todos os órgãos do Poder Judiciário. E não surpreende que assim seja, sabem os senhores que a nossa primeira Constituição Republicana de 1891, sob forte influência de Rui Barbosa, foi substancialmente calcada no figurino norte-americano. Daí porque se importou este mecanismo de controle difuso em que todos os órgãos do Poder Judiciário podem se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou não de uma norma. A base constitucional desse controle se encontra hoje em dia no artigo 102 da Constituição Federal, que é o artigo que cuida das competências do Supremo Tribunal Federal e que no seu inciso 3 consigna que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, ou seja, por tribunais inferiores, quando a decisão recorrida, b, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Veem os senhores, portanto, que, embora implicitamente, a Constituição prevê de forma muito nítida que os tribunais e os órgãos jurisdicionais inferiores podem declarar, podem considerar uma norma inconstitucional, e tanto assim é que, se o fizerem, preenchidos os outros requisitos, caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, este controle difuso existe no direito constitucional brasileiro desde a primeira Constituição Republicana e continua subsistente até hoje no texto de 1988. Nós temos ainda introduzido pela Constituição de 1934 e reproduzido pela Carta atual em dispositivo, que vamos ver em seguida, uma forma de controle por via concentrada e sob uma forma de ação principal, que é a chamada representação interventiva. Desde a Constituição de 1934, prevê-se a possibilidade de propositura
de um tipo de ação direta titularizada pelo Procurador-Geral da República e que figura como requisito para a decretação da intervenção federal nos estados. Essa possibilidade no texto atual está retratada no artigo 36, inciso 3, que esclarece que a decretação de intervenção federal dependerá, 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, 7. O artigo 34, 7 é aquele que diz que a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para, 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. E aí vem nas alíneas A, B, C e D, os chamados princípios constitucionais sensíveis, que são os que asseguram a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal e a prestação de contas por parte da administração pública. Portanto, existia desde 1891 o controle difuso, passou a existir a partir de 1934 esse tipo de controle concentrado, exercido pelo Supremo, somente para fins de intervenção federal, e, pela emenda constitucional número 16 de 1965, foi criado um novo tipo de controle concentrado, muito mais amplo, muito mais abrangente, que é conhecido ou é batizada ação genérica de controle da constitucionalidade das leis, introduzida, como disse a vocês, pela emenda número 16 de 1965. O controle da constitucionalidade, nesta hipótese de ação genérica, é também previsto na Constituição de 1988, é amplamente, aliás, detalhado na Constituição de 1988, e esta competência concentrada recai basicamente sobre dois órgãos, ou sobre duas categorias de órgãos. Em primeiro lugar, esse controle será concentrado no Supremo Tribunal Federal se estiver imputando inconstitucionalidade a um ato normativo federal ou estadual, de acordo com a dicção do artigo 102, inciso 1, letra A do texto em vigor, onde se lê: compete ao Supremo Tribunal Federal 1. Processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. A Constituição, no entanto, prevê também um controle por ação direta, um controle por esta via genérica a que me referi, em que a competência resulta recaindo sobre os tribunais de justiça dos Estados membros da Federação. Esta previsão se encontra no artigo 125, parágrafo 2º do texto em vigor, que estatui: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, e atentem aqui, estaduais ou municipais, portanto não federais, em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Sobre essa questão da legitimação nós falaremos um pouco mais adiante. Por ora, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal exercita o controle da constitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais em face da Constituição Federal, ao passo que os tribunais de justiça dos estados exercerão o controle da constitucionalidade sobre leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual. As duas vias de controle da constitucionalidade que mais nos interessam por hora, e nós não vamos, portanto, estar gastando tempo com a representação interventiva, por ser muito menos usual, nós vamos estar falando do controle por via incidental e do controle por via principal, traçando minuciosamente a distinção
entre uma e outra via de controle da constitucionalidade, observando aos senhores que elas se distinguem, quer quanto à forma pela qual o controle é suscitado, como pelo objeto desse controle, como pelos efeitos da decisão que se profere nessas modalidades de controle da constitucionalidade. Portanto, nós passamos agora ao item 8, ao tópico 8 do nosso roteiro, onde nós começaremos a apontar os traços principais e característicos do controle por via incidental. O controle por via incidental pressupõe a existência de um litígio, pressupõe a existência de um conflito de interesse, pressupõe que já exista um caso concreto submetido à apreciação judicial e, neste caso, neste processo já em tramitação, se suscita, então, a questão da constitucionalidade ou não de uma determinada disposição normativa. Portanto, o controle por via incidental caracteriza-se pelo seguinte: em primeiro lugar, o reconhecimento ou não da inconstitucionalidade não é o objeto do pedido. O pronunciamento ou não da constitucionalidade de uma norma é, na verdade, um pressuposto desta decisão. Ele é, esse pronunciamento, e atentem para essa expressão, ele é uma questão prejudicial, ou seja, ele é uma das premissas sobre as quais, logicamente, se vai assentar a decisão final. Portanto, declarar ou não a constitucionalidade da norma não é o objeto da ação, não é isto que se está pedindo. Apenas para acolher ou não o que se está pedindo, o juiz precisará manifestar-se incidentalmente, previamente, por ser uma questão prejudicial, acerca da matéria da constitucionalidade. Vejam, senhores, um exemplo. Suponham que o município do Rio de Janeiro institua uma taxa e passe a cobrá-la no mesmo exercício em que instituída. Um determinado contribuinte recusa-se a pagar este tributo sob o fundamento de que ele viola o princípio da anterioridade. Ora bem, o município poderá ingressar em juízo para, em execução fiscal, cobrar o pagamento desse tributo. Se assim fizer, esse indivíduo que não pagou o tributo poderá comparecer a juízo para defender-se, provavelmente por via de embargos, quando então arguirá a inconstitucionalidade da lei que instituíra o tributo, dizendo que por tal razão ele não paga. Vejam, senhores, então, a sutileza aqui. Qual é a questão que está sendo decidida? Qual é o objeto desta ação? É pagamento ou não pagamento de um tributo. É ser ou não ser devido um determinado tributo. Só que o juiz, para poder decidir se o tributo é ou não devido, ele precisa previamente estabelecer como premissa da sua decisão se aquele tributo ou aquela lei que instituíra o tributo é ou não uma lei constitucional. Portanto, repito, não é a questão da constitucionalidade objeto do pedido, mas apenas uma das premissas a serem assentadas pelo juiz para decidir a questão que é levada a seu conhecimento. A segunda e muito importante característica do controle por via incidental, em segundo lugar, é importante notar que o controle por via incidental é exercido de forma difusa, ou seja, todos os órgãos judiciais podem, se depararem com um caso em que se suscita a questão da inconstitucionalidade, pronunciar-se sobre ela
desde que isto seja pré-requisito, seja necessário para estabelecer uma das premissas das suas decisões, da sua decisão. Portanto, um juiz de Vassouras, ou o juiz de Canapi, ou o juiz de Bagé tem competência deferida pelo ordenamento para deixar de aplicar uma norma infraconstitucional a todo e qualquer caso que seja levado ao seu conhecimento, desde que, para tomar a decisão necessária ao desfecho daquele litígio, ele tenha de previamente pronunciar-se sobre a constitucionalidade ou não de uma determinada norma. Observem aqui, no entanto, os senhores, uma sutileza. Os juízes de primeiro grau podem, eles próprios, isoladamente, podem os juízes deixar de aplicar uma determinada lei, um determinado ato normativo, por considerá-los inconstitucional. Curiosamente, se esta matéria for submetida a um órgão fracionário de um tribunal, for submetido, por exemplo, a uma das câmaras cíveis de um tribunal de justiça, esta Câmara não decidirá da questão da constitucionalidade, mas, ao contrário, suspenderá o processo e remeterá, através de um incidente próprio de arguição de inconstitucionalidade, remeterá a matéria ao Tribunal Pleno ou ao órgão especial, de acordo com o Estado, para que o órgão especial ou o Tribunal Pleno se pronuncie sobre a constitucionalidade ou não da norma. Quando, então, voltam os autos à Câmara para prosseguir-se o julgamento. Então, curiosamente, paradoxalmente, o juiz singular pode deixar de aplicar uma norma por reputá-la inconstitucional. Mas uma Câmara do Tribunal, se entender que a norma é inconstitucional, tem de remeter o processo para o Tribunal de Justiça, para a sua composição plena, para que este tribunal se pronuncie acerca da constitucionalidade ou não da norma em questão. Outra característica importante, a terceira característica que nos interessa, é que o pronunciamento da inconstitucionalidade, no caso de controle por via incidental, não é em tese. O juiz nada decide acerca da norma, da sua vigência, da sua validade ou da sua eficácia em tese. Ele apenas se pronuncia no caso concreto, de onde resulta a quarta e importantíssima característica do controle por via incidental, que é o de somente produzir efeitos entre as partes. Ou seja, aquela decisão do juiz acerca da constitucionalidade ou não da lei, e a decisão a que ele chega, ele juiz, depois de estabelecer essa premissa, só produz efeitos entre as partes que integraram aquele processo dentro dos normais limites subjetivos envolvidos em ququer lide. Portanto, essas quatro características do controle por via incidental são muito importantes. A questão da constitucionalidade não é objeto da ação. O controle por via incidental pode ser exercitado difusamente, é exercitado difusamente por qualquer órgão jurisdicional, não é um controle em tese, mas apenas para o caso concreto, e os efeitos dessa decisão se produzem apenas entre as partes do processo. Existem ainda 3 observações importantes a serem feitas em relação a essa matéria. Em primeiro lugar, o controle por via incidental é suscitado por uma das partes do processo. Portanto, é preciso ser parte naquele caso concreto, naquele litígio, para suscitar a questão da constitucionalidade ou não de uma determinada norma. Embora me pareça, sem sombra de dúvida, que, por ser uma questão de direito, pode o juiz, independentemente da matéria ser ventilada por uma das partes, também pronunciar-se de ofício sobre a constitucionalidade ou não da norma cuja interpretação seja imprescindível para a solução do caso concreto submetido ao seu conhecimento. Uma segunda observação muito importante que passa despercebida a muitos autores é de que o controle por via incidental, também chamado controle por via de defesa de exceção, normalmente ou com alguma frequência, esse controle é suscitado realmente pelo réu, pelo polo passivo daquele caso concreto, daquela relação jurídica
submetida a juízo. Mas nada exige que seja assim. E até não é incomum que o próprio autor da ação, ao ajuizá-la, já suscite desde logo a questão da inconstitucionalidade da norma, pedindo ao juiz que deixe de aplicá-la. Por exemplo, em matéria tributária isso acontece com muita frequência. Tomando um exemplo até recente colocado perante os tribunais, em que pretendeu-se cobrar em relação ao imposto de renda uma correção monetária indevida. Inúmeros contribuintes, geralmente pessoas jurídicas, aliás, eram pessoas jurídicas que se tratava de correção monetária do imposto devido pelas pessoas jurídicas, ingressaram em juízo com mandados de segurança preventivos, pedindo ao juiz liminar para que eles não viessem a ser autuados pela autoridade fiscal, porque a lei que instituir aquela cobrança de correção monetária era inconstitucional e, portanto, aquela correção monetária era indevida. Portanto, esta é uma hipótese típica e clássica em que a parte, em lugar de esperar ser autuada, sujeitar-se eventualmente à multa ou esperar o ajuizamento da execução fiscal, para só então se defender arguindo a inconstitucionalidade da norma, em muitas hipóteses é possível fazer-se o contrário. O próprio autor, para prevenir-se da autuação, para prevenir-se da cobrança judicial, ingressa em juízo e pede ao órgão jurisdicional que lhe confira um pronunciamento no sentido de dispensá-lo do pagamento ou de cumprimento de uma determinada obrigação, porque esta obrigação é fundada em norma inconstitucional e, portanto, uma obrigação inexigível. Portanto, em resumo desta segunda observação que eu quero fazer, não é incomum que o autor, em lugar do réu, seja aquele a suscitar a questão de inconstitucionalidade na própria inicial, na própria petição, onde ele veicula o seu pedido. Uma terceira observação muito importante é a de que, no controle por via incidental, não se forma coisa julgada de qualquer natureza em relação à constitucionalidade ou não da norma em questão. E isso porque, vejam os senhores, a constitucionalidade ou não da norma não é, e nós observamos anteriormente, objeto do pedido. É apenas uma premissa, uma questão prejudicial para que o juiz possa chegar à decisão. Ora bem, e nós todos sabemos que, pelo artigo 469, inciso 3 do Código Civil, as questões prejudiciais decididas incidentemente no processo, elas não fazem coisa julgada. Portanto, não há que se falar em coisa julgada em relação à questão da constitucionalidade. A coisa julgada que vai se formar é em relação àquilo que foi objeto do pedido. Se o tributo, por exemplo, é ou não é devido. Aí forma-se coisa julgada. Mas se a lei é ou não constitucional, isso não foi objeto de pronunciamento na parte dispositiva da sentença. E, consequentemente, não há que se falar em coisa julgada. E nós passamos assim agora ao tópico 9 do nosso roteiro, que é dedicado ao controle por via principal. Que também tem características próprias. A primeira delas é a de que no controle por via principal, o objeto da ação é a constitucionalidade ou não da norma que se está impugnando. Portanto, ao contrário do que se passava no controle por via incidental, em que a questão da constitucionalidade não era o objeto do pedido, no controle por via principal, controle por ação direta, nós temos que a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma é precisamente a matéria
acerca da qual se deseja um pronunciamento jurisdicional. A segunda observação importante é que o controle por via principal é sempre feito concentradamente, é sempre feito no âmbito maior pelo Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos que controla a constitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais, ou pelos tribunais de justiça dos estados, que controlará a constitucionalidade das leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual. E existe aqui ainda um terceiro aspecto extremamente importante. É que até o advento da Constituição de 1988, o controle por via principal, ou seja, a propositura da ação direta de controle da constitucionalidade, era privativa do Procurador-Geral da República. Somente ele tinha legitimação para deflagrar, perante o Supremo Tribunal Federal, o controle da constitucionalidade ou não de uma lei ou de um ato normativo federal ou estadual. A partir da Constituição de 1988, isso modificou-se, e modificou-se para melhor. E, na nova Carta, o artigo 103 passou a conferir esta legitimação ativa para o ajuizamento da ação direta de constitucionalidade, ou seja, para o controle de constitucionalidade por via principal, a uma série de pessoas e órgãos que estão elencados no artigo 103, cuja dicção é a seguinte: podem propor a ação de inconstitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa, o Governador do Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Veem então os senhores que, de uma legitimação exclusiva, monopolizada pelo Procurador-Geral da República, nós passamos aos 9 incisos do artigo 103 da Constituição Federal, conferindo legitimidade para a propositura desta ação num amplo espectro de instituições e de pessoas. Por fim, uma característica muito relevante relativamente ao controle por via principal diz respeito aos efeitos que a decisão produz. No controle da constitucionalidade por via principal, ou seja, mediante a ação direta, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal de Justiça, quando seja o caso, produzirá efeitos erga omnes, ou seja, produzirá efeitos para todos, de uma forma tal que, pronunciada a inconstitucionalidade desta norma pelo Supremo Tribunal Federal, pelo quórum especial exigido de maioria absoluta, na conformidade do artigo 97 da Constituição, esta lei, fulminada de inconstitucional, terá os seus efeitos, terá a sua eficácia paralisada, de uma forma tal que a decisão do Supremo Tribunal Federal terá de ser observada e reverenciada por todos os demais órgãos jurisdicionais no âmbito do país. Ou seja, o pronunciamento em tese, em via principal da inconstitucionalidade de uma norma, faz com que se paralise inteiramente a sua aplicabilidade no âmbito do território nacional. Ninguém, portanto, poderá invocar direito de qualquer natureza fundado nesta norma pronunciada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E existe, e aí nós passamos para o nosso tópico 10, um papel que a Constituição atribui ao Senado Federal nessa matéria.
Esta atribuição do Senado está prevista também no texto constitucional, no artigo 52, inciso 10, onde se lê que compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. E aqui é importante uma observação. A jurisprudência do próprio Supremo já se firmou no sentido de que, quando a inconstitucionalidade é declarada em ação direta, ou seja, quando o controle da constitucionalidade se faz por via principal, não se oficia ao Senado para que suspenda a execução da lei. A tão só decisão do Supremo Tribunal Federal já produz o efeito de tornar aquela norma jurídica ineficaz, inaplicável no âmbito de todo o território nacional. O que a jurisprudência entende é que este papel de suspensão da execução da norma que se atribui ao Senado só é exercido quando a declaração de inconstitucionalidade se opera por via incidental. Como assim? Vejam, senhores, o processo inicia em primeiro grau de jurisdição no Rio de Janeiro. Por envolver uma questão de constitucionalidade, ele poderá, frequentemente chegará ao Supremo Tribunal Federal por via do recurso próprio. Se, ao apreciar esta matéria, o Supremo, julgando um caso concreto, pronunciar, pelo quórum exigido de maioria absoluta, a inconstitucionalidade de uma norma, neste caso, e somente neste caso, oficiará ao Senado Federal para que se desempenhe, se desincumba da atribuição que lhe confere o artigo 52, inciso 10, para suspender a execução daquela norma em todo o território nacional. Portanto, o Senado só desempenha algum tipo de papel nesta matéria nas hipóteses de controle por via incidental, se e quando a matéria chegar ao Supremo e se e quando o Supremo pronunciar a inconstitucionalidade por maioria absoluta. Essa matéria foi controvertida em algum tempo, mas hoje em dia tem-se como pacífico que o Senado só tem qualquer tipo de interferência no caso do controle por via incidental, se a matéria, em grau de recurso, normalmente, chegar à discussão do Supremo Tribunal Federal. Existe ainda nessa matéria, existem dois tópicos que merecem algum tipo de comentário, porque são frequentemente malversados ou frequentemente são objeto de confusões. Ainda no âmbito do controle por ação direta. Vejam, senhores, o seguinte. A jurisprudência do Supremo já se firmou no sentido de que não cabe controle por ação direta, não cabe controle por via principal, nas hipóteses em que a lei que se imputa de inconstitucional seja anterior à Carta Constitucional em vigor. Assim, por exemplo, se eu tenho uma lei X de 1987 e eu a considero incompatível com a Constituição, que, no entanto, nós todos sabemos que é de outubro de 1988, a jurisprudência do Supremo entende que, por ser a lei anterior à Constituição, se for esta lei com a Constituição incompatível, hipótese não será de inconstitucionalidade, mas sim de revogação. Entendam, senhores, a regra geral em direito, e que está consignada na Lei de Introdução ao Código Civil, é a de que uma lei posterior revoga a lei anterior. Portanto, o Supremo entende, não sem acerto, que se a Constituição é posterior à lei, se a lei é incompatível com ela, lei posterior incompatível com lei anterior, fica por ela revogada. Logo,
a hipótese é de revogação e não de inconstitucionalidade, razão pela qual não caberá controle de constitucionalidade por ação direta. E como é que se determina se a lei está revogada ou não? Determina-se na discussão do caso concreto. O que não existe é um pronunciamento em tese sobre a matéria. Tenham os senhores em conta que o controle por via principal, o pronunciamento em tese da inconstitucionalidade de uma lei, é uma atribuição atípica do Poder Judiciário. Normalmente, no mais das vezes, o Poder Judiciário só é chamado a atuar para a solução de casos concretos, para a decisão de litígios. A função jurisdicional consiste, principalmente, em aplicar contenciosamente a lei. Por exceção, prevê o ordenamento constitucional brasileiro uma espécie de controle em tese, ou seja, independentemente de um litígio, de um conflito de interesses. Discute-se uma questão em abstrato, discute-se uma questão em nível doutrinário. Esta é a exceção. A regra é que se discutam casos concretos. E como toda exceção, deve ser interpretada restritivamente. Portanto, uma primeira observação importante é que se a lei for anterior à Constituição, não se poderá falar na propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma segunda observação interessante é a respeito de um poder que se reconheceria ao Executivo de, independentemente de buscar tutela jurisdicional, simplesmente deixar de aplicar um determinado ato normativo por considerá-lo inconstitucional. E a doutrina e a jurisprudência têm entendido, até aqui, que o Executivo tem o poder, quando não o dever, de deixar de aplicar uma norma jurídica, um ato normativo, se considerá-lo inconstitucional, se fundamentadamente considerá-lo inconstitucional. Esta é a posição que, com uma ou outra discrepância, mas mais ou menos pacífica, se vem mantendo até hoje. Para quem tiver interesse específico nessa matéria, há um parecer meu na última revista de Direito Administrativo, de número 181, 182, precisamente discutindo esta faculdade, ou mais do que esta faculdade, este dever do Poder Executivo de deixar de aplicar lei inconstitucional. Não obstante isso, há uma tendência que se verifica em alguns setores da doutrina e, sobretudo, há alguns indícios no Supremo Tribunal Federal, não há nenhum acórdão, mas há despachos no sentido de que esta faculdade ou este poder tradicionalmente reconhecido ao Executivo de não aplicar lei inconstitucional, que isso não seria mais exercitável legitimamente. Os argumentos deduzidos são os seguintes. Até 1988, somente o Procurador-Geral da República tinha legitimação para propor a ação direta. E, portanto, o Executivo, diante de uma lei inconstitucional, sobretudo os executivos estaduais, ficavam um pouco imobilizados ou dependentes da iniciativa do Procurador-Geral da República. E para contornar, para obviar esta dificuldade ou esta paralisia, ele poderia pura e simplesmente deixar de aplicar a norma inconstitucional, transferindo para o particular o ônus de ir discutir, incidentalmente, no caso concreto, a constitucionalidade ou não da norma. Muitos têm afirmado, no entanto, que como a nova Constituição confere ao Executivo o poder, ou antes, a legitimação de propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a competência não é mais privativa do Procurador-Geral da República, o chefe do Executivo, quer federal, quer estadual, pode propor esta ação, argumenta-se então que não haveria mais fundamento de legitimidade para que ele deixasse de aplicar pura e simplesmente uma lei, porque ele agora pode, por iniciativa própria, obter previamente um pronunciamento do Poder Judiciário, inclusive obtendo uma liminar, porque sabem os senhores que a ação direta de inconstitucionalidade, regulada no artigo 102 da Carta Federal, prevê
na alínea P do inciso 1, a possibilidade de se pedir medida cautelar, ou seja, de se pedir ao Supremo Tribunal Federal que, ab início, cautelarmente, suspenda a execução daquela lei cuja inconstitucionalidade se está arguindo. Portanto, eu não quero deixar de mencionar essa questão, ela ainda não está decidida, não há nenhuma decisão, não há nenhum acórdão do Supremo Tribunal Federal modificando o entendimento clássico de que o Executivo pode deixar de aplicar uma lei, se considerá-la inconstitucional. Mas registro que há uma certa tendência nesse sentido e que a mim me parece inadequada. Porque vejam os senhores, se eu, particular, considerar uma lei inconstitucional, eu posso pura e simplesmente deixar de acatá-la e ficar aguardando que o poder público tome a iniciativa de vir executá-la, quando então eu vou me defender, deduzindo os meus argumentos pelos quais considero a lei inconstitucional. Ora, se o particular pode deixar de cumprir uma lei inconstitucional e aguardar que a outra parte, se o desejar, tome a iniciativa de interpelá-lo, por que que o Poder Executivo, que muitas vezes se vê diante de contingências extremamente prementes, não poderia assim proceder? Mas seja como for, não deixe de fazer o registro de que essa matéria encontra-se um pouco em suspenso nesse momento. E existe um terceiro ponto interessante de se observar, que é o seguinte. Proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. Se a lei cuja inconstitucionalidade se quer pronunciar for revogada, a ação direta perde ou não perde o objeto. Suponham, senhores, uma lei de 1989 que criasse um tributo. Alguém entrou com uma ação direta pouco após a vigência da lei e antes que esta ação direta fosse julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em 1991, digamos, a lei é revogada. A pergunta que se colocava era: existe interesse em prosseguir com a ação direta à vista da revogação da lei? Ou a ação do Supremo teria perdido o objeto? O entendimento que se firmou, e a meu ver acertado, é o de que não fica prejudicada a ação direta. Por quê? Porque os efeitos da revogação de uma lei são diferentes dos efeitos do pronunciamento da sua inconstitucionalidade. Porque revogação produz efeitos ex nunc, produz efeitos da data da revogação em diante, para frente. Ao passo que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos que retroagem à data de edição da lei. E, portanto, há interesse em prosseguir porque a declaração de inconstitucionalidade invalidaria a cobrança do tributo neste período em que a lei vigorou. E, portanto, quem pagou tem direito de pedir restituição com base num pronunciamento que declarasse aquela norma inconstitucional. Ao passo que a só revogação tornou o tributo inexigível a partir de 91. Portanto, há um claro interesse em prosseguir-se com a ação e, portanto, não ficaria prejudicada por falta de objeto a ação direta na hipótese da revogação da lei. Há aqui, por fim, antes de nós passarmos aos aspectos da inconstitucionalidade por omissão, uma questão conceitual muito importante e um pouco mal versada na doutrina, que conviria nós clarificarmos. Vejam, os senhores, o seguinte: os atos jurídicos, todos, e as normas jurídicas em particular, devem ser considerados em três planos: o plano da sua existência, o plano da sua validade
e o plano da sua eficácia. A existência de um ato jurídico diz respeito à presença dos seus elementos constitutivos. Se os elementos constitutivos do ato não estiverem presentes, não haverá ato jurídico. E, portanto, nós estamos no plano da existência. E quais são os elementos comuns a todos os atos jurídicos? Certamente, o agente. Todo ato jurídico tem que ter um objeto. E todo ato jurídico tem que ter uma forma. Se não houver agente, se não houver parte, não há ato jurídico. Se não houver objeto, se cogitar, por exemplo, de um contrato de compra e venda em que não haja coisa ou que não haja preço, evidentemente o contrato não existirá. E a forma pode ser solene ou não, mas sempre haverá uma determinada forma. Vejam bem, se houver agente, se houver objeto, se houver forma, haverá ato. E, portanto, estamos no plano da existência. Existirá um ato. Uma vez existindo o ato jurídico, é preciso verificar se essa existência é válida. A validade diz respeito não aos elementos constitutivos, mas a requisitos, adjetivos que acompanham esses elementos constitutivos e que são indispensáveis à validade do ato. E, portanto, será preciso constatar se o agente que praticou o ato era capaz. Será preciso, para a validade, verificar se o objeto do ato era lícito ou possível. E será indispensável, para a validade do ato, ver se a forma era a forma prevista ou não defesa em lei. Vejam então, os senhores, a transposição desses conceitos básicos para o terreno em que nós estamos trafegando. Onde se lê agente capaz, transportando para o direito público e para a edição de normas, nós estamos falando de órgão competente. Ora, se o Poder Legislativo editar uma lei, se ela tiver um objeto e uma forma, a lei existirá. Agora, se o órgão legislativo que editou aquela lei não era o órgão competente, suponha que fosse uma matéria de competência federal e a norma seja estadual, aí haverá inconstitucionalidade. Portanto, a constitucionalidade ou não de uma norma está no plano da sua validade, está no plano da presença de requisitos que, acompanhados aos elementos constitutivos que lhe dão existência, são indispensáveis para que ela possa validamente operar no mundo jurídico. Então, a existência é diferente da validade, que por sua vez é diferente da eficácia. A eficácia é a aptidão para produzir efeitos. Vejam então, os senhores, que uma lei existente, ainda que inválida porque inconstitucional, porque o agente não era capaz, porque o órgão não era competente, ou porque o objeto não era admissível, suponha uma lei que preveja o comércio de órgãos humanos. Esta é uma lei que tem um objeto vedado pela Constituição Federal. Logo, ela não poderá existir validamente. Mas se ela foi passada e aprovada, ela existe e pode até ter produzido efeitos, porque uma lei, muitas vezes, até ser pronunciada a sua inconstitucionalidade, ela opera no mundo jurídico e, às vezes, por muito tempo, por muitos anos, até que, finalmente, se obtém, por uma forma ou por outra, a declaração da sua inconstitucionalidade. Portanto, não se confundem esses três planos. Quem fala em lei inconstitucional está falando em lei inválida. Não está falando em lei inexistente. Ela tanto existiu que produziu efeitos. Apenas esses efeitos não eram válidos e, portanto, o ordenamento jurídico terá que neutralizar esses efeitos produzidos. Esses são conceitos um pouco teóricos, mas eles arrumam enormemente a cabeça na compreensão do controle da constitucionalidade. Lei inconstitucional não é lei inexistente. Lei inconstitucional não é lei ineficaz. Lei inconstitucional é lei inválida, que existe e pode ter produzido efeitos e, portanto,
é necessário um pronunciamento judicial para pronunciar-lhe, para declarar-lhe a invalidade, ou seja, a inconstitucionalidade, e, portanto, paralisar-lhe os efeitos. Inclusive, retroativamente, embora isso possa gerar certas situações um tanto mais controvertidas. Portanto, esses aspectos conceituais me pareceram de enorme conveniência repassar para que nós possamos prosseguir dentro da terminologia mais adequada e mais precisa em relação à matéria. E nós passamos, então, para o último, embora amplo, tópico da nossa discussão, que é a questão da inconstitucionalidade. Por omissão, e o mandado de injunção, duas inovações trazidas pela Constituição de 1988 e ainda tratadas de forma um tanto deficiente, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência. A Constituição é um conjunto de normas jurídicas. Ao instituir o Estado, ela 1. Organiza o exercício do poder político. 2. Define os direitos fundamentais do povo. 3. Indica fins públicos e estabelece princípios a serem observados. As normas constitucionais, portanto, comportam classificação de 3 graus. Elas serão normas constitucionais de organização, serão normas constitucionais definidoras de direitos, ou serão normas constitucionais programáticas. A Constituição, eu repito para os senhores, é um conjunto de normas jurídicas. Não é próprio de uma norma jurídica sugerir, aconselhar, propor, arbitrar. Normas jurídicas de regra são comandos impositivos, comandos de observância obrigatória. As normas constitucionais, sobretudo, serão normalmente normas cogentes, quer na sua versão preceptiva, que impõe comportamentos, quer na sua versão proibitiva, que veda comportamentos. E como eu já disse no início da nossa exposição, viola-se o comando de uma norma jurídica, quer quando se faz alguma coisa que ela veda, quer quando se deixa de fazer aquilo que ela determina. Portanto, uma norma constitucional poderá ser violada, tanto por ação como por omissão. Nós estudamos até aqui os remédios e os mecanismos que a ordem jurídica fornece para neutralizar ou para superar os problemas surgidos da inconstitucionalidade gerada por atos comissivos, gerada por ação dos órgãos públicos, quer do poder legislativo, quer do poder executivo. Nós agora iniciamos o nosso estudo no âmbito de um terreno um pouco mais inóspito, menos explorado pela doutrina, de jurisprudência menos consolidada, uma área em que mesmo no direito comparado não se encontram exemplos de funcionamento satisfatório, que é o domínio da inconstitucionalidade por omissão, ou seja, quando a violação da Constituição resulta da inércia dos poderes constituídos em proceder na conformidade da Constituição, fazendo aquilo que a Constituição determina. Como eu disse ao início, esse tratamento da inconstitucionalidade por omissão é recente, remonta ao direito alemão, com alguns precedentes na Itália, e mais modernamente a matéria foi positivada na Constituição portuguesa. Na verdade, por longo tempo e até muito recentemente,
se tinha a questão da inconstitucionalidade por omissão como um problema insolúvel, um problema para o qual não havia remédio na farmacologia jurídica. Vejam, senhores, que José Afonso da Silva, que fora inovador e original no seu célebre trabalho Aplicabilidade das Normas Constitucionais, escrevia, já numa edição de 1982, o seguinte: se o comando impositivo não for cumprido, a omissão do legislador poderá constituir um comportamento inconstitucional, mas este é insindicável e incontrolável jurídica e jurisdicionalmente. Primeiro, porque, como adverte Levi, ninguém é legitimado para o exercício de uma pretensão jurídica objetivando o adimplemento de tal prestação por parte dos órgãos legislativos. Isto é, ninguém tem direito subjetivo à aprovação de qualquer lei, ainda que determinada no texto da Constituição. Segundo e consequentemente, porque a omissão se revela como questão política que escapa à apreciação judicial. E este foi um entendimento que prevaleceu durante muito tempo e foi necessário um amplo esforço criativo para superarem-se determinados conceitos mais ou menos consolidados de separação de poderes e de questão política, para finalmente chegar-se ao entendimento de que a omissão pode e deve ser igualmente remediada pela ordem jurídica. Nós aqui estamos basicamente no terreno um tanto mais dificultoso da omissão legislativa, porque a omissão do executivo em praticar atos do seu ofício já vinha sendo satisfatoriamente remediada. A jurisprudência aceita hoje em dia com muita tranquilidade mandados de segurança contra atos omissivos do poder público. Mas quando a matéria se transfere para a omissão legislativa, a inércia do poder legislativo em legislar, aí a questão é um pouco mais complexa. Vejam os senhores que, normalmente, o legislador tem a faculdade e não o dever de legislar. Insere-se na esfera da sua própria discrição deliberar quando e de que maneira deseja prover acerca de uma determinada matéria. E normalmente não há nada que se possa fazer para exigir que o legislador legisle. No entanto, muitas vezes o constituinte condiciona o exercício de um determinado direito, o desfrute de um determinado benefício, à edição de uma legislação infraconstitucional integradora. Ou seja, não é possível o exercício, muitas vezes, de um direito constitucional sem a prévia interposição do legislador ordinário, regulamentando, integrando a vontade do constituinte. Nesses casos, quando o exercício de um direito seja, pela Constituição, condicionado à edição de uma norma posterior, neste caso, o legislador ordinário não tem a faculdade, mas sim o dever de legislar, e a ordem jurídica tem que prever mecanismos que possam compeli-lo a atuar. Vejam, senhores, que existem muitos exemplos no texto constitucional de direitos que são assegurados e, no entanto, ficam dependentes de uma atuação do poder do legislativo ordinário. No artigo 5º, por exemplo, no inciso 26, artigo 5º que cuida dos direitos e deveres individuais e coletivos, o inciso 26 contém uma regra de teor seguinte: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ora, vejam os senhores que a Constituição cria um caso de impenhorabilidade para a pequena propriedade, que, no entanto, terá de ser definida em lei. Ora bem, este direito constitucional fica, pelo menos em princípio, condicionado a que o legislador ordinário atue
definindo o que seja pequena propriedade como exigido na Constituição, de uma forma tal que, pelo menos em princípio, o exercício desse direito constitucional, o desfrute desse benefício, ficará na dependência de uma atuação do Congresso, do Poder Legislativo Federal. O artigo 7º, inciso 11, por exemplo, tem a célebre regra que confere aos trabalhadores o direito à participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Ora bem, enquanto a lei não seja editada, prevendo os mecanismos de participação nos lucros, essa norma não pode ser aplicada. Eu até sustento, para a maioria dos outros dispositivos, que a Constituição pode e deve ser, as normas constitucionais podem e devem ser auto-aplicadas sempre que seja minimamente possível. Mas num caso como esse, vejam os senhores, de participação nos lucros, como é que poderia um escriturário da Petrobras, por exemplo, exercer esse seu direito? Poderia ele ingressar em juízo e pedir a sua participação nos lucros relativamente ao exercício de 1990, supondo que a Petrobras tenha tido lucro nesse exercício? Embora eu tivesse a tendência de querer dizer que sim, o fato é que como será possível para o juiz determinar essa participação nos lucros? Mesmo que ele pegasse o balanço e trabalhasse com esses conceitos, poderia ele determinar se os escriturários iriam ganhar mais ou menos do que os petroleiros? Iriam ganhar mais ou menos do que os advogados da empresa, ou do que os engenheiros, ou os administradores? O juiz, sem que o legislador ordinário forneça a ele determinados critérios, não teria como atender a um pedido dessa natureza. E, portanto, enquanto o legislador ordinário não atuar, esse direito constitucional fica na prática frustrado. Um outro exemplo, no artigo 37, inciso 8, os senhores veem que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Ora bem, enquanto não for editada essa lei, definindo e reservando esses cargos, os deficientes físicos ficarão com tanta dificuldade de acesso a eles como sempre tiveram. E, portanto, a inércia do legislador ordinário em integrar o comando constitucional paralisa o exercício desse direito. O que eu quero dizer para os senhores é que essas normas 3 que eu acabo de ler não são normas programáticas, no sentido de não ensejarem a exigibilidade de qualquer conduta positiva por parte dos órgãos públicos. Pelo contrário, são normas que definem um direito, são normas que dizem qual é o bem jurídico a ser desfrutado, são normas que dizem o que o poder público tem que fazer para que esse direito seja desfrutado. E, portanto, a inércia do legislador ordinário viola um direito constitucional. E, portanto, é indispensável que a ordem jurídica tenha mecanismos para remediar esta situação que é gravíssima, porque, na verdade, a inércia do legislador ordinário, a omissão legislativa, ela acarreta duas contrariedades, dois grandes vícios contrastantes com a moderna ciência jurídica. Por quê? Em primeiro lugar, admitir-se que nada se pode fazer nessas situações significaria nós admitirmos, que possa existir um direito sem ação. Porque se a Constituição me confere um direito, mas eu não posso exercitá-lo, nem posso exigir de ninguém que me dê a prestação correspondente ao meu direito, eu tenho um direito que já nasce frustrado e condicionado à boa vontade da parte que me deve a prestação correspondente ao direito, o que é tecnicamente inadmissível. Mas, em segundo lugar, esta omissão do legislador acarreta uma outra grave violação a princípio constitucional, que é o princípio da supremacia da Constituição. Por que razão? Porque o legislador ordinário,
o legislador infraconstitucional, com a sua inércia, me impede de exercitar um direito que o Constituinte me dera. E, portanto, o poder constituinte originário tem os efeitos da sua manifestação de vontade paralisados pela vontade, ou talvez falta de vontade, do aspas, constituinte derivado, ou, na verdade, do poder constituído do poder legislativo representado, no caso, pelo Congresso Nacional. Foi, portanto, precisamente para superar essas incongruências que cunhou-se em sede doutrinária e jurisprudencial, e já agora com positivação em textos constitucionais, a figura ou as figuras da inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção. Essas duas figuras, na verdade, existe a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser remediada por uma de duas vias, pela ação de inconstitucionalidade por omissão ou pelo mandado de injunção. A inconstitucionalidade por omissão ou a ação de inconstitucionalidade por omissão ingressou no direito brasileiro no parágrafo 2º do artigo 103 da Carta de 1988, com a seguinte redação: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Vejam, os senhores, que o que se prevê aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, cuja legitimação para a propositura é atribuída às mesmas pessoas elencadas no artigo 103, que nós já vimos, e, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão enseja um controle em tese da inconstitucionalidade de um determinado comportamento inercial de um órgão público. A grande nota que particulariza o parágrafo 2º é a seguinte: se a omissão comportamental for de órgão do Executivo, se for omissão de alguma autoridade administrativa, de algum órgão administrativo, a decisão, normalmente do Supremo, porque é um controle que se exerce concentradamente, a decisão terá efeito mandamental no sentido de determinar-se ao órgão administrativo que, rompendo a sua inércia, pratique o ato exigível no prazo máximo de 30 dias. Portanto, uma decisão de caráter mandamental, tal como o mandado de segurança e, portanto, ensejando até consequências funcionais e penais de crime de desobediência. Quando, no entanto, a omissão sancionada é a do poder legislativo, o parágrafo 2º do artigo 103, ao definir a consequência da ação de inconstitucionalidade por omissão, diz que será dada ciência ao poder competente. E, nesse particular, a solução é penosamente insatisfatória, porque dar ciência é ato de limitada valia jurídica. O poder legislativo, ao tomar ciência, não fica obrigado a fazer coisa alguma, e cá para nós, dar ciência tem tanto valor quanto uma notificação judicial. E mais que isso, normalmente o legislativo sabe da existência da omissão, apenas não conseguiu ou operacionalizar-se para editar a norma, ou por conveniência política da maioria circunstancial, não se cuidou de iniciar esse processo legislativo no tocante ao particular. Mas o que vale registrar é que houve um avanço no direito constitucional brasileiro ao incorporar a inconstitucionalidade por omissão, mas definitivamente a solução que se deu a esse problema, pelo menos no que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não é satisfatória. A outra figura prevista constitucionalmente para remediar a inconstitucionalidade por omissão
é a do mandado de injunção, que vem delineado no artigo 5º da Carta Federal, portanto, como uma garantia de direitos, e que se encontra no inciso 71 do artigo 5º, com o texto seguinte, com o teor seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja-se assim que os pressupostos do mandado de injunção são a indicação de um direito que esteja sendo inviabilizado e a ausência de norma regulamentadora para esse direito. Que norma regulamentadora é essa? Norma de qualquer hierarquia. Pode ser lei complementar, pode ser lei ordinária, pode ser um regulamento, eventualmente pode ser até uma portaria ou uma resolução. Qual é o objeto do mandado de injunção? O que se pede no mandado de injunção? Qual é a providência jurisdicional que se pode obter no mandado de injunção? Aí nós começamos a trafegar em terreno polêmico, em terreno especulativo. Até porque o texto constitucional não dá muitas pistas do que o Constituinte desejava. E, portanto, há aqui um amplo espaço para que o legislador ordinário integre o comando constitucional, delineando o Instituto e o seu funcionamento. Mas enquanto o legislador ordinário não atua, é importante que o intérprete dê ao mandado de injunção o máximo de efetividade que seja possível. Aliás, um dos grandes princípios de interpretação moderna do direito constitucional é o que determina que os dispositivos constitucionais devem ser interpretados no sentido, na acepção que dá a eles o maior teor de efetividade de aplicação aos casos concretos e não ao contrário. Em relação ao mandado de injunção, especulou-se que ele poderia ter um de 3 objetos. Em primeiro lugar, considerou-se que o mandado de injunção pudesse ser a ação por via da qual se buscasse do judiciário uma recomendação ao órgão omisso ou, eventualmente, até mesmo uma ordem ao órgão omisso para que sanasse a omissão. Uma segunda especulação quanto ao conteúdo possível do mandado de injunção seria no sentido de que ele se destinasse a ensejar ao judiciário editar a norma faltante, editar uma norma em caráter genérico, abstrato e obrigatório, como toda e qualquer norma jurídica. E, por fim, cogitou-se que o Poder Judiciário, no caso da omissão legislativa, formularia uma regra para o caso concreto, que teria eficácia somente para solucionar aquela específica questão trazida ao conhecimento jurisdicional. Essas, portanto, foram as 3 possibilidades que se consideraram. Vejam, senhores, que a primeira, tanto a recomendação, por ser inócua, quanto a ordem, por ser um pouco atípica dentro de um sistema de separação de poderes, permitir-se que um poder ordene a outro que faça alguma coisa, parece inconveniente. A segunda também parece inconveniente, na medida em que não é papel do Poder Judiciário, que inclusive não está aparelhado para isso, com informações técnicas, com assessorias, com comissões, editar normas gerais, abstratas e obrigatórias para disciplinar situações jurídicas. Portanto, parece, a toda evidência, ser mais conveniente, mais própria, mais técnica e mais efetiva esta terceira possibilidade. O judiciário, diante de um caso concreto em que a omissão legislativa, a omissão normativa inviabilize o exercício de um direito, ele formula a regra que vai reger aquele caso concreto. Portanto, me parece a toda evidência, e há uma inclinação doutrinária, pelo menos, no sentido de que esta terceira possibilidade seja a que venha a prevalecer. Vejam, senhores,
que, a prevalecer esta, nós teríamos, no mandado de injunção, uma legitimação ativa que recairia naturalmente sobre o titular do direito, cuja efetivação se encontra inviabilizada pela inércia. E nós teríamos a legitimação passiva como sujeitos passivos do mandado de injunção, não o órgão omisso, não propriamente o órgão legislativo inerte, mas sim a parte, o sujeito, a pessoa física ou jurídica, devedora da prestação a que eu faço jus e que está sendo inviabilizada pela inércia. Então, nesse esquema nós teríamos uma legitimação ativa no titular do direito, uma legitimação passiva no devedor da prestação e ter-se-ia de chamar também para o polo passivo, também para participar do feito, a autoridade ou órgão público, melhor assim, inerte, para que pudesse também trazer os seus elementos para a discussão judicial. Esse entendimento da linha 3 já foi chancelado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, num acórdão lapidar do insuperável José Carlos Barbosa Moreira, que delineou de forma muito precisa a configuração do Instituto. O mesmo não tem se passado com a jurisprudência que na matéria se vem formando no Supremo Tribunal Federal, embora a verdade seja dita, o próprio Supremo tenha dado indícios recentes de que vai, talvez, evoluir na posição que inicialmente assumiu. A posição que o Supremo assumiu inicialmente foi a que nós especulamos aqui no número 1, a de que o mandado de injunção se limitaria a ensejar que o judiciário comunicasse, recomendasse ou desse ciência ao órgão omisso da existência da omissão. Mas cá para nós, quem haveria de sair dos seus cuidados para constituir um advogado, ter despesas, aborrecimentos, espera, para, ao final, conseguir uma providência tão inócua e que, na verdade, poderia ser sanada, talvez, com uma carta para o Jornal do Brasil ou uma carta diretamente para o órgão interessado. Portanto, a posição do Supremo, nesse particular, data máxima vênia, é inaceitável, é extremamente reacionária e reflete um pouco um inconformismo da Suprema Corte com algumas alterações que foram introduzidas pela Carta de 88. Mas é interessante observar que o Supremo tem sido tão construtivo e tão independente em outras áreas que tudo faz crer que esse primeiro direcionamento, a meu ver, equivocado porque conduz o Instituto a muito pouco, a coisa alguma, a inefetividade, que esta posição esteja em vias de ser reformulada. O leading case do Supremo nessa matéria, para que se tenha registro, foi o acórdão proferido no mandado de injunção número 103.3 do Distrito Federal, cujo acórdão, longuíssimo acórdão com voto de quase todos os ministros, lançou os fundamentos da posição do Supremo em relação ao mandado de injunção. Decisões, que é esta que eu lhes digo, a de que o mandado de injunção não enseja ao judiciário formular a regra concreta para a solução do caso submetido a juízo, mas enseja tão somente a emissão de uma ciência ao órgão omisso de que aquela omissão se verifica. Mas tudo sugere, por votos mais recentes, que o Supremo estaria em vias de rever a sua posição. Com isso, na velocidade possível, o tema é muito amplo, muito abrangente, nós percorremos os conceitos básicos do controle da constitucionalidade das leis no direito brasileiro. Uma matéria em que, particularmente, o direito brasileiro funciona bem. Um exemplo, esse tema específico, de que com um pouco de criatividade, com um pouco de originalidade, nós somos capazes de engendrar formulações jurídicas que se ajustem às nossas necessidades e que não precisam ser cópias
importadas de outros modelos. A nossa doutrina e a nossa jurisprudência são extremamente criativas nesse particular, e acho que é uma matéria em que nós damos bom exemplo em matéria de direito público, o que de certa forma compensa outros inúmeros maus exemplos que vez por outra nós damos nessa temática. Veja-se então que o controle da constitucionalidade, este mecanismo destinado a assegurar a supremacia da Constituição, é extremamente importante porque gera uma certa estabilidade. O que nós precisamos mesmo é de estabilidade constitucional. Nós precisamos que a Constituição passe a ser uma coisa efetiva e afetivamente entranhada na vida das pessoas. É preciso que haja um certo sentimento constitucional, porque do respeito às instituições, do respeito aos direitos e garantias individuais, da intervenção construtiva dos poderes públicos na promoção de justiça social e de efetivação da Constituição, é que se pavimenta o caminho para um país institucionalmente mais amadurecido e do qual a gente possa se orgulhar.